O submundo do mercado financeiro brasileiro está em polvorosa. Duas empresas que até então eram grandes bússolas para os investidores, aquelas empresas que passavam credibilidade para você fazer o seu investimento seguro de que você ia ganhar muito dinheiro. Essas duas empresas, Empíricos de um lado e Traders Club, agora trocam acusações mútuas. Elas estão fazendo entrevistas coletivas, expondo prints de conversas privadas para mostrar que uma manipula o mercado contra a outra. E isso, meus amigos, é um exemplo do que efetivamente acontece todos os dias. Eu venho falando já há bastante tempo como é perigosa para o cliente a relação entre essas corretoras, os seus assessores, e o cliente que fica na ponta mais fraca dessa relação. Geralmente o cliente, você que trabalhou para ter um pouco de dinheiro para investir, que se interessa pelos retornos oferecidos pelo mercado de ações, por fundos de investimento, por alguns modelos de investimento mais sofisticados, você, em geral, absorve informação de uma única fonte. Aquela pessoa que te fala, que te conta uma história, usando muitas vezes um vocabulário que você pouco compreende. Nesse contexto, você acaba tomando as suas decisões de investimento sem se dar conta de que você precisa investir naquilo que efetivamente você entende. Uma empresa, para se revelar um bom investimento, ela precisa ter uma perspectiva de crescimento, ela precisa ter uma boa saúde financeira, ela precisa estar com os impostos em dia, ela precisa ter o seu contencioso jurídico sob controle. São vários os elementos que servem para a sua vida pessoal e também servem para as empresas. Você precisa se ater aos detalhes básicos, simples, porque se você não conseguir concluir pela sua própria análise que uma empresa realmente é um bom investimento, alguma coisa tem de errado. E se você está buscando aquela oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente, até para isso você tem que se dedicar, você tem que acompanhar o mercado, você tem que verificar se aquelas informações que você está recebendo efetivamente fazem sentido. Não adianta você se fiar apenas na informação de pessoas que representam essas empresas que simplesmente estão tendo aí reveladas a sua forma de ação. Essas manipulações, essas brigas de cachorro grande, elas só servem para te causar prejuízo. Só que na hora que você tem prejuízo, você não tem para quem reclamar. Sempre há uma explicação, uma justificativa, um motivo pelo qual ninguém do outro lado é responsável. Mas o preju, meus amigos, é seu. Portanto, quando você olha esse tipo de episódio que fica escancarado o que se faz no mercado de ações brasileiro todos os dias, é preciso que sirva de alerta para você, porque isso não acontece só no Brasil. Olha esse caso aqui, atrás de mim, Bernie Madoff, um americano responsável pela maior fraude da história dos mercados financeiros mundiais. Mais de 60 bilhões de dólares que desapareceram sob gestão dessa figura aí. Ele tinha um fundo de investimento que tinha uma reputação ilibada, ele era visto como uma pessoa de credibilidade. Ele foi presidente da Nasdaq, a Bolsa de Valores eletrônica dos Estados Unidos. Era uma pessoa acima de qualquer suspeita, uma referência na comunidade judaica. As pessoas se estapeavam para colocar o dinheiro no seu fundo, porque o fundo dele sempre ganhava. Mas aí veio a crise de 2008. Se vocês não se lembram, essa crise de 2008, que abalou bancos mundo afora, fizeram com que as pessoas tivessem que sacar investimentos que elas tinham em fundo, muitas vezes até para cobrir prejuízos em outras aplicações. E nesse momento, ficou claro que Bernie Madoff não tinha mais o dinheiro dos seus clientes. Nesse momento, se revelou a maior pirâmide financeira da história.
E essa pessoa, com a reputação ilibada, com muita credibilidade, uma referência no mercado financeiro de Nova York, se revelou simplesmente um picareta, alguém que aplicou um golpe em pessoas ultra sofisticadas, investidores que tinham ali um histórico de avaliarem bem seus investimentos e mesmo assim caíram nessa conversa fiada. Isso é para mostrar para vocês que vocês não podem baixar a guarda. Eu tenho feito esses alertas e estou sendo processado por uma das maiores corretoras do Brasil porque simplesmente coloquei em dúvida a credibilidade dessa empresa e de seus representantes no trato com o cliente. Esse cliente é você, sou eu, são as pessoas que têm algum dinheiro para fazer um investimento que renda melhor do que a poupança. Mas essas pessoas elas não aceitam ser questionadas, porque isso também faz parte do seu esforço de manter a credibilidade. Ninguém pode falar contra elas. Mas agora nós temos um fato concreto. A Polícia Federal está investigando todo esse material de Traders Club contra empíricos. E eu quero ver o que isso vai dar. Espero, sinceramente, que essa investigação vá a fundo, que se descubra exatamente como foi feita essa fraude, essa manipulação do mercado. Quantas pessoas tiveram prejuízo? Quantas pessoas lucraram? E aí eu pergunto, as pessoas que tiveram prejuízo serão ressarcidas? Esses barões do mercado, pessoas que são aplaudidas, que fazem eventos, recebem presidente da República, ministros de Estado, que militam um Brasil que, em geral, não existe para poder mostrar para você, te incentivar a investir no Brasil, investir em setores, investir em coisas que, na cabeça deles, valem o seu dinheiro, o seu investimento para um retorno extraordinário, mas que não tem uma base concreta. Quantos e quantos casos de empresas que foram vendidas como a próxima Amazon, como a próxima Apple, a próxima Tesla, e depois essas ações simplesmente perderam valor, os investidores tiveram prejuízo e ficou todo mundo chupando o dedo, fora eles, que entraram primeiro, saíram primeiro e garantiram seus lucros. Isso não pode acontecer mais no Brasil. É um escárnio, simplesmente porque quanto mais investidores nós temos através dessas plataformas que você abre conta em corretora no celular, ou seja, o investimento em bolsa de valores, o investimento em fundo de investimentos está cada vez mais fácil e abraçando cada vez uma fatia cada vez maior da população, é preciso que os órgãos de controle sejam vigilantes, que exijam uma postura efetivamente transparente, que garantam que o cliente seja respeitado e que acabe essa festa que tira dinheiro do trabalhador que junta ali um pouquinho de poupança para poder investir e faz a festa dessa turma que fica lá no andar de cima, viajando de primeira classe, bebendo champanhe francês e dando risada da sua cara.